Começamos agora mais um programa Contra Capa, este nosso encontro semanal em que a gente recebe aqui escritoras, escritores para poder falar sobre a sua obra, sobre a sua vida, sobre curiosidades que a gente tem que saber. Eu sou o tio Flávio e hoje eu recebo aqui para conversar com a gente a comunicadora e escritora Celis Gonçalves, que vai falar para a gente sobre várias coisas, sobre a entrada dela na literatura, sobre os livros que ela tem, um inclusive é digital e as pessoas podem ter mais fácil acesso de onde quer que estejam. Mas antes disso, a gente vai falar aqui onde que você pode nos acompanhar. Esse programa que está chegando aí aos 2 anos de existência, entrevistando vários escritores, recebendo aqui várias pessoas para falarem sobre literatura, e isso é muito gostoso. Bom, quem está nos assistindo ou nos ouvindo agora e quer indicar esse programa para alguém, não tem problema, a gente está lá no YouTube, Jornal Hoje em Dia de BH, as pessoas podem assistir a qualquer momento todos os programas que estão lá guardadinhos esperando por você. Mas também você pode acompanhar a gente no portal do Jornal Hoje em Dia. Toda quinta-feira, 19 horas, nós estamos lá no portal do Jornal Hoje em Dia e também na TV Promove, que é o canal 12 da Claro TV. Mas tem mais. A Rádio Web no jornal, a Rádio Web Hoje em Dia, que fica no portal do jornal, e também nas rádios Alvorada FM Difusora AM de Salinas, Gorutubana de Janaúba, na Rádio Cidade FM de Corinto e também na Rádio Eldorado de Sete Lagoas. Celis Gonçalves é comunicadora social, empreendedora e escritora mineira. Nascida em Belo Horizonte, atua nas áreas de neuromarketing, mídias sociais, publicidade e propaganda, unindo comunicação, criatividade e sensibilidade em seus projetos. É autora deste livro aqui, olha, que é O Sol Me Falou. Então, este livro aqui, O Sol Me Falou. Nós vamos falar muito sobre esse livro aqui, que foi lançado em 2025, e também do e-book Misterioso Bigode de Petit Pluft. Tá certo? Petit Pluft. Então a gente vai falar dele daqui a pouquinho também, que esse está disponível na Amazon. Ela desenvolve obras voltadas ao público adulto e infantil, abordando temas como cultura mineira, voluntariado, música, inclusão, preservação ambiental e poesia. Ela participa de algumas antologias também, tem textos publicados em outras mídias, e também é colunista da Rádio Hora do Sabá, olha só que legal, onde apresenta o programa Versos em Voz. Bom, Celis, seja bem-vinda a essa nossa conversa. Você já é de rádio, você já é da comunicação, você já entende desse espaço, né? Obrigada, eu agradeço o convite. Sou uma grande admiradora do seu trabalho. E estamos aí, sim, nessa área de comunicação, marketing, mídias. É engraçado, quando eu comecei, dei aula de comunicação por muito tempo. Aí me chamaram para fazer rádio, aí eu fui. Não é a mesma coisa, obviamente. Você está dando aula de comunicação, né, que não é especificamente rádio. Foi um susto, porque é uma outra linguagem. Aí vim para cá, para o estúdio, para televisão. É outra linguagem. Então a gente vai aprendendo com cada linguagem. Agora, uma linguagem gostosa mesmo da literatura, né? Com certeza. Como que você chegou na literatura? A literatura, para mim, sempre esteve presente na minha vida. Eu sempre escrevi em blocos, em agendas, diário. Só que isso ficava só guardadinho para mim. E com o passar do tempo, né, eu fui continuando a escrever, comecei a escrever em blocos de notas no celular. E um dia, na pandemia, eu resolvi que eu ia colocar esses textos no Instagram. A pandemia, ela foi triste, obviamente, mas ela também despertou na gente muitas coisas, né? Isso. Ela fez a gente acordar para possibilidades de leituras, de escrita, que até é interessante analisar. Esse período a gente ficou muito sozinho, né? Então, muito sozinho, muito isolado do mundo. Às vezes a pessoa estava em casa com outras pessoas, mas isolada do mundo. E aí a literatura veio para muita gente, né? E não veio como uma maneira de fugir da dor, mas de se reencontrar. Com certeza. E aí comecei a escrever esses textos, muito para ler o que eu queria ouvir naquele momento, que era um momento mais tenso, a gente não sabia o futuro. E eu publiquei alguns desses textos e vi que tinha uma certa visibilidade. Algumas pessoas gostaram, outras compartilharam. E eu comecei então a participar de concursos. E em um desses eu ganhei o concurso da Talp,
que foi a editora deste livro. Ah, tá. E eles me deram a publicação deste livro. Então, fizeram todo o processo, né, de certificações e publicações. E, então, eu comecei foi assim que nasceu a escrita. Foi uma coisa bem, assim... Mas aí você já estuda, você é da área de comunicação, você já estuda neuromarketing, você lida com voluntariado. Como que isso aí te ajudou nesse processo da angústia da pandemia e da tangibilização desse livro, das suas dores, das suas dúvidas em um livro de versos, né? Isso, é um livro de poesia e eu acho assim, a dor me fez escrever muito para me libertar, mas também para que as pessoas tivessem acesso e talvez não com o mesmo pensamento que eu, não com as mesmas possibilidades e visões que a minha, mas de uma outra maneira que também elas conseguem absorver, né, de acordo com as vivências delas mesmas. Mas me fala um pouquinho desse seu trabalho com a neurociência. Você é estudiosa, por que você gosta tanto? O neuromarketing, ele veio para mim numa posição foi tipo um escape, porque inicialmente eu queria fazer psicologia. Ah, que legal. Então depois eu decidi que não, né, que eu não ia fazer psicologia, fui para a área de publicidade e encontrei no neuromarketing uma forma de aproximar um pouco da mente humana. Então, eu prezo muito pela experiência do cliente, pelo sentimento, então eu acho que o neuromarketing me ajuda nisso. E aí a gente tem realmente essa possibilidade no neuromarketing, né, de entender o comportamento de consumo, coisas desse tipo, mas você está estudando sobre neurociência aplicada ao marketing. E isso também faz com que você tenha um olhar para outros ambientes, né, e abre essas possibilidades. E aí quando você fez, esse foi o primeiro então, né? Sim, o foi o primeiro veio livro. Depois. O e-book veio depois. Qual que foi a ideia de fazer essas... Você já gostava de poesia? Você já escrevia? Sim, eu já gostava. Nos próprios diários? Sim, nos próprios diários eu escrevia pequenos versos e a poesia eu sempre gostei de poesia, sempre achei que é um gênero pouco explorado, né? Então foi essa iniciação mesmo na poesia por conta disso. E são versos curtos, coisas contemporâneas, eu falo da vida, do cotidiano, das coisas simples. Então, eu acho que cabe muito na poesia. E por que o sol me falou? Eu brinco que quando a gente estava na pandemia, a gente não podia visitar a casa de ninguém. Uhum. Então, o sol não estava em isolamento. Todo dia ele vinha me visitar. Então, eu encarei ele como um amigo que vem até a minha casa me contar coisas. Por isso, o sol me falou. E aí, essas poesias, elas vão versando sobre o quê? Sobre vários assuntos, sobre coisas humanas, né? Sobre mineiridade, sobre sentimentos, sobre isolamento. Tem vários assuntos aí, são coisas bem diversas, porque inicialmente, como eu te falei, foram postados no Instagram. Uhum. E as poesias do Instagram que geraram esse livro. Então eu falava sobre muitos assuntos, então todos foram colocados aí. Você foi fazendo um resgate disso? Porque, por exemplo, o Instagram acabou sendo uma válvula de escape também, né? Aí você foi postando suas poesias, fazendo as poesias, postando, as pessoas foram curtindo. Depois você fez esse resgate, essa curadoria para trazer? Exato. E como é que entrou? Me fala sobre essa curadoria, como é que foi escolher essas poesias, já que você escreve há muito tempo e deve ter muitas poesias já escritas, né? Para selecionar aquelas que vão, que é quase um parto, né? Sim. Você colocar, saber qual texto que vai aqui, que a gente quer colocar tudo, né? Para ficar mais acessível. Como é que foi essa seleção dessas poesias e quais sentimentos você teve durante essa pandemia? Eu escolhi as poesias muito pelo feeling mesmo. Pensei assim, essa aqui eu acho que é interessante, essa aqui teve muita curtida, essa foi compartilhada. Foi uma das etapas, né, da curadoria. Mas também, quando eu selecionei a primeira leva de poemas e mandei para a editora e fui aprovada, com o tempo, fazendo a releitura, algumas eu troquei. Eu falei assim, eu acho que já não cabe mais essa aqui, nesse momento. Então, eu também pude fazer essa troca, né, de algumas poesias. E a minha página já tem quase 500 poesias, mas mesmo assim, no meu arquivo pessoal tem muito mais poesia. E tem uma diversidade grande porque eu participo de antologias, então, às vezes a antologia tem temáticas, né? Uhum. Então, tem diversos poemas, é muita coisa mesmo. Aí você vai selecionando. As antologias que você participa geralmente de livros de poesia também ou você faz crônicas?
Eu faço contos, Aham. geralmente contos, fábulas e poesias. São mais de 60 antologias que tem aí pelo Que você mundo. participou já? Que eu participei. Ó, que legal. E com relação a a pandemia que gerou esse livro aqui, qual foi o seu sentimento durante a pandemia? Me fala um pouquinho sobre, para poder tentar entender de como surgiram essas poesias. O meu Como é que você atravessou a sentimento, pandemia? eu atravessei a pandemia com muita dúvida, né? Muitas incertezas. Então, eu acho aí que nesse livro tem muito disso, de incertezas, mas de acolhimento, de procurar soluções para os problemas, de pensar, poxa, pode esperar um pouco, pode acalmar um pouco, né? Nem tudo está perdido. Então, foi muito nesse sentido. Vou te dar o livro para você selecionar uma poesia para a gente, para você falar, mas eu queria que você me falasse também sobre essa, que eu acho que impacta bastante a própria maneira de ver o mundo. Fala sobre como é que o voluntariado entrou na sua vida, como as questões sociais entraram na sua vida, porque isso eu tenho certeza que impacta o escritor ou a escritora que você é. Sim. O voluntariado entrou na minha vida, assim, desde sempre. Eu não tenho uma vida sem voluntariado, porque os meus pais, eles faziam sopa para distribuir para pessoas em situação de rua, né? E eles faziam também cesta básica, bazar beneficente. Então, isso sempre fez parte da minha vida. Eu achava estranho quando a pessoa falava assim, não, minha mãe e meu pai não fazem isso. Eu achava estranho. E aí, eu encontrei na arte uma forma de entrar no voluntariado. Porque eu trabalho com música, com dança, eu não sei dançar, mas a gente dança. Você trabalha em quê na música? A gente canta, né, para pessoas que estão em leitos de hospitais. Ah, tá. Você trabalha com a música no voluntariado. No voluntariado. Você não é isso. cantora profissional? Não. Ainda não. Ainda não, quem sabe. Eu participo de um coral. Que legal! Isso. Nesse coral a gente faz concertos para a comunidade. Tem também o Benzão Cultural, que está dentro desse projeto também. E esse Benzão Cultural, ele é um ônibus e ele vai nas comunidades e corta cabelo, dá assistência social, psicológica. Então, eu tenho essa questão de voluntariado nesse momento, né? Então, tá no DNA, né? Porque eu brinco que as pessoas falam assim, quando que você faz voluntariado? Não tem como dissociar, né? O voluntariado não é para mim um apêndice. É parte da minha vida. Sim. É como a gente está conversando aqui, eu estou respirando, eu não contei quantas vezes eu respirei. Então faz parte. E aí eu entendo quando você fala assim, as pessoas, né, não tem o pai e a mãe que fazem voluntariado, que também a gente não está falando que a gente é melhor por isso, não, né? Óbvio que a gente está falando isso. Mas aí é interessante porque tudo isso que você vai fazendo, esse contato que você vai tendo desde cedo, vai moldando a nossa maneira de enxergar a vida, né? E talvez a poesia, ela receba muito dessa humanidade que você vê nesses trabalhos todos. Agora, esse trabalho com música, ele é fantástico, né? Eu tenho um sonho dentro do Tio Flávio Cultural, que é o projeto que eu coordeno, de montar um grupo de música. Eu vejo aqueles grupos chegando com os instrumentos, né, dentro dos hospitais, e como que a música modifica as pessoas, né? Sim. Isso é muito impactante. E esse trabalho você faz ainda? Faço. Eu faço trabalho, eu visito hospitais, casas de acolhimento, instituições de longa permanência. A gente leva música, geralmente caracterizado de algum personagem. E leva também palavras, né, de apoio, poesia, às vezes o silêncio, porque muitas vezes a pessoa não precisa de mais nada, né? A não ser a nossa presença, o nosso silêncio, o nosso respeito pelo momento que a pessoa esteja vivendo, né? E é isso. É interessante a gente falar sobre voluntariado, porque você vai falando sobre essa questão da visita às ILPIs, Instituições de Longa Permanência para Idosos. A gente teve recentemente, em São Paulo, um caso de uma associação de moradores que fez um movimento para poder tirar o alvará das casas, né, dos lares de idosos daquele bairro, do bairro Lapa. E aí teve gente, até morador da vizinhança ali, que colocou caixa de som com música muito alta para incomodar os idosos. E uma das desculpas é que o excesso de ambulância, carros de oxigênio e carros funerários estava desvalorizando os imóveis. E aí a gente vê como que
A gente está falando de uma arte que é a música, de uma outra arte que é a literatura e a poesia. Como que a gente pode sensibilizar as pessoas a olharem para esse mundo de uma maneira diferente, né? Como que chegou o voluntariado na sua vida? Pelos pais? Pelos meus pais. Mas tem uma ligação religiosa? Também. A igreja sempre se propôs a fazer ações, né? Então, também. Mas hoje, atualmente, eu trabalho num grupo que ele não tem religião. Ele é um grupo que aceita qualquer pessoa que esteja disponível, né? Que tenha tempo e que esteja disponível a ter esse compromisso mesmo. E eu acho legal porque o voluntariado, ele me ensina muito. Tanto que eu escrevi um livro que está no forno aí, em busca de editora, em busca de editora, mas que ele fala de voluntariado, que todas as poesias dele são voltadas para isso. Então eu acho assim, a gente tem muito a aprender. A gente tem muito a aprender porque a gente acha às vezes que eu vou fazer aquela visita que o pessoal precisa de mais, né? Na verdade o pessoal precisa de mais e o pessoal somos nós. Sim. Né? Que a gente precisa, é lógico, o outro precisa, a gente não vai negar isso. Mas quando a gente vai no voluntariado, o outro nos ensina muito. E aí você falou do silêncio. Como que é interessante você trabalhar os silêncios, né? Porque às vezes na correria do dia a dia, você está no celular e alguém conversando com você, quando a pessoa se cala, você às vezes nem nota que a pessoa se calou porque sua mente não está ali com a pessoa, né? Então a gente tem que voltar nesse momento em que a gente olhava nos olhos. Não estou dizendo que também a gente vai desprezar a tecnologia, de forma alguma. E tem uma outra coisa que se fala que a tecnologia vai nos ajudar muito, a IA, as inteligências artificiais, que é justamente naquilo que é escasso hoje, tempo. Sim, né? Se você usa uma IA para alguma coisa, você vai ter muito mais tempo para poder se dedicar a pensar a literatura, a ficar com as pessoas. E aí quando você chega nessas ações, por exemplo, do voluntariado, eu vou explorar isso aqui porque eu acho que é legal até para a gente poder entrar no seu segundo livro, que eu não sei ainda sobre o que que aqui é o contracapa, né? A gente lê aqui a contracapa e seria como se fosse uma explicação do que vem dentro. Mas fala um pouquinho sobre essa experiência do contato com o outro nessa entrega da música ou até mesmo na rua, quando você vai para uma ação com pessoas em situação de rua. Essa entrega, ela vem muito do momento que a gente tem que perceber o momento do outro, né? Então, às vezes, ele está mais aberto para uma conversa, para uma música. Ele pede uma música antiga, uma música que lembra ele de algo positivo, né? De algo marcante. Então, a gente sempre procura entender mesmo o que a pessoa está querendo, para não ser invasivo, né? Essa questão das ruas também é a mesma coisa. A gente leva o alimento, mas também de uma maneira que respeitando o espaço daquela pessoa, né? Respeitando o espaço do ser humano. Outra coisa também que eu faço é a distribuição de livros pelas ruas. Mas aí é uma distribuição diferente, porque eu perco livros. Então eu deixo um bilhetinho escrito, olha, eu perdi esse livro, quero que você que recebeu esse livro aproveite essa história, aproveite o que tem no livro e, se possível, também passe para frente outro livro que você tem em casa, né, que não está lendo mais. Então, é outra forma também de fazer o voluntariado. E aí, muito legal. Leva a literatura para outras pessoas. Inclusive, hoje eu perdi alguns livros aqui. Pessoas vão achar livros aí. Que aí você vai deixando os livros em alguns lugares específicos com esse bilhetinho. Sim. Isso é só você? Você tem, ou existe um movimento assim, vou chamar outras pessoas para fazerem comigo isso? Existe um movimento global. Existe o dia de perder o livro, apesar dele não ter uma data específica, né? Geralmente as pessoas procuram dar no dia da poesia ou no dia da literatura, escolhe essa data e junta todo mundo e faz pelo mundo todo, pessoas que não se conhecem. Mas eu também já faço isso aleatoriamente. No dia que eu tenho um livro sobrando, às vezes as pessoas já me dão um livro aqui, ó, você perde livro? Toma. Toma um livro. Então eu já nem tenho mais data para isso. Mas eu gosto também de participar das datas coletivas. É legal, porque é global. Né? Isso. Mas me explica um pouquinho para as pessoas até participarem também ou serem estimulados a isso. Como é que você planeja? Onde que você deixa? Porque assim, não pode deixar em qualquer lugar, né? Em qualquer lugar, não. Você está sentado num ponto de ônibus, você pode deixar ali. Sim, em espaços públicos, né? Então, uma praça, um ônibus, né? Qualquer lugar que tenha pessoas que possam, né, achar esse livro, é interessante deixar. Só, por exemplo, em tempos de chuva,
Geralmente a gente coloca um plástico, que é para conservar, né, a obra. Mas de todo o resto é assim, em qualquer lugar. Ah, E aí- esqueci um livro aqui. E aí deixa um bilhetinho falando Deixa um para a pessoa que bilhetinho aquele falando. livro foi deixado com esse Isso, objetivo. com esse objetivo. Para ela até ficar sem culpa de levar, né? Sim, sim. Que achou um livro ali. Preciso deixar claro para a pessoa que aquilo ali não é... Não é alguém que esqueceu de verdade. Esqueceu intencionalmente. Exatamente. Muito legal isso aí também, né? Dá para fazer um movimento mesmo, né? Entrar estimular as pessoas a esquecerem livro. Depois você me fala essas datas específicas do movimento, que eu acho que eu vou fazer um estímulo do esquecimento. Muito legal. Né? A gente tá esquecendo tanta coisa. Porque não esquecer coisas boas. Esquecer livros. E me fala do seu segundo livro. Não, antes dele. Fala uma poesia. Uma poesia. Eu escolhi a Prece do Sol. Prece do Sol. Que nunca me falte sol em dias de tanta frieza, que eu carregue sempre a certeza que ele não deixa de brilhar. No caminho da indiferença, sempre encontre na sua presença uma maneira de iluminar. E eles tem alguns que são mais curtinhos, né? Tem. Essa aí da contracapa é uma poesia também, É uma poesia. Não é? E é a que mais fez sucesso. Ah, pois é. Eu nem lê ela pra gente, que ela é curtinha. Ela é bem curtinha. Sobre águas. Eu não mereço poça, mereço mar. Legal. Eu acho difícil escrever, porque você tem que escrever poesias assim, curtinhas. Porque você tem que passar a mensagem toda em pouco espaço. Sim, né? sim. Então, elaborar essas coisinhas assim, que tocam numa primeira leitura, e a gente vê que hoje, eu até comprei um livro de um autor, esqueci o nome dele aqui agora, mas ele fez várias poesias, ele publicou um livro, mas ele começou na internet, com um desenhozinho e duas linhazinhas de poesia. E isso aí ganhou porque as pessoas elas se empolgam com isso e conecta as pessoas, né? Então, já aproveitando que eu tô lendo poesia, eu vou ler uma que eu fiz pro programa. Ah, não, então isso aí, a gente vai ler esse aí agora e depois também, eu vou fazer uma chamada com ela. Olha, almejamos a beleza da capa, o acolhimento do prefácio, a intimidade da dedicatória, a certeza do rodapé, a profundidade das referências. Logo nós, contracapas, que nascemos para extrair o melhor de cada história. Olha que legal, gente. E a gente está completando 2 anos, então isso aí é um presente, tá vendo? Acho que é em junho que a gente completa 2 anos, a gente tá no mês de receber uma poesia de presente. Seja presenteado. Bora lá então para o livro, pro e-book. E obrigado, que ficou lindo mesmo. O início aí, que a gente realmente quer aquilo que aparece. A Sim. capa, né? Mas a gente esquece que lá dentro, escondidinho, tá um conteúdo e tem o rodapé, muito legal. Fala para mim sobre o e-book. O Misterioso Bigode de Petit Blue, ele nasceu muito assim de repente. Minha sobrinha chegou em casa falando comigo que a amiga dela tinha desenhado um narval. Eu falei, interessante, vou procurar esse narval. Ela falou assim, parece um unicórnio. Eu procurei, falei, gente, muito interessante. E aí eu resolvi fazer uma história em que esse narval queria conhecer o Pacífico. Então ele toma a maioridade do reino do mar e vai em busca desse sonho. E aí ele não escolhe nenhum trem, nenhum ônibus, nenhum avião, ele vai nadando. e no meio do caminho ele encontra poluição, ele encontra bullying e começa a nascer um bigode misterioso nele. E esse bigode, quando ele chega ao destino final, começa a atrapalhar a vida dele. E se eu contar o que é o bigode, não perde a graça. Não, Mas aí, as pessoas que estão ao redor dele começam a ajudar ele, através do que ele mesmo ensinou para essas pessoas, como ele tira esse bigode. E é isso a história. Ele é um livro infantil? Ele é uma fábula infantil. Que legal. Então esse a gente consegue acessar, comprá-lo através da Amazon. Isso, da Amazon, e está disponível na Amazon. E este outro que... Esse aqui, ele pode ser adquirido comigo ou também na editora, no site da editora. E me conta sobre essa capa aí, que ficou linda, a capa, porque a gente fala do sol, eu fiz uma poesia na época da pandemia chamada Janela. Você fez o sol, eu fiz a janela. Porque a janela foi justamente o espaço que nos sobrou, né? Sim. Você não podia sair muito, no iniciozinho menos ainda, a gente tinha medo até de ir no supermercado. Sim. E era todo aquele ritual, né, de usar o álcool, de deixar as roupas, tirar a roupa para entrar em casa.
E aí a janela foi ela sempre teve ali, e ela é simbólica também, né? A gente fala janela da alma, mas ela que me conectou à rua. Então, na minha casa, a janela dá para a rua e eu via o silêncio, porque parou tudo e foi muito, né, muito estranho, aquele trânsito frenético e de repente tudo parado. E aí uma coisa interessante que aconteceu, que as pessoas que moravam ali, que viviam na rua, nessa mesma rua onde eu moro, que ninguém as ouvia, o silêncio fez com que elas fossem ouvidas. Então, uma gritando com a outra, pera, traz uma água para mim. Aqueles gritos ali começaram a entrar em todas as casas, mas esses gritos foram abafados pelo monte de barulho que a gente vai tendo nas próprias cidades, né? Então, a janela, ela nos permite também que o sol entre se a gente não fechar. Fala sobre esse desenho, como é que é? A própria editora que escolheu? A editora, eu ajudei na criação como comunicadora. Eles me enviaram uma primeira proposta, eu achei que faltava cor, então eu fiz essa proposta desse design, foi eu que criei. Que parece uma aquarela. É uma aquarela, eu pensei assim, nas cores do nascer e do pôr do sol. É uma coisa mais poética, né? Pássaros voando em direção ao sol também. E que tem essa questão filosófica, né? Porque o nascer do sol é o nascer de um ciclo. O finalizar, o ir embora, aquela música do Epitáfio, né? Dos Titãs, fala muito sobre isso. É justamente o final de um ciclo. Não que seja o final de uma vida, mas um final de um ciclo. E é interessante você pegar a representatividade do sol, né? Porque o sol realmente, ele está ali sempre. Sempre. Às vezes a gente se esconde dele, às vezes a gente vai para ele. Às vezes ele se esconde de nós. nós. Às vezes ele se esconde, às vezes ele nem quer se esconder, mas as nuvens entram na frente lá e o escondem da gente. Mas é algo que está acessível e que a gente basta se conectar a ele. Com certeza. Né? E me fala então sobre esse próximo livro, que você já escreveu, é poesia também. E aí você está querendo já publicar, buscar uma editora? Você tem ideia de quando? Não, eu tenho alguns livros escritos, né? Então eu tenho esse livro de poesias e questões de voluntariado. Eu tenho um de expressões mineiras. Olha, que legal. Sim, eu tenho um também de poesias infantis, que eu acho que o público infantil, ele lê pouca poesia ou nenhuma. E seria interessante ler para crianças, justamente para já ir acostumando a criança com poesia, né? Tenho também um relacionado à música, Poema Vira Música. Então tem esses 4 aí no forno. Que legal. Não tenho ainda previsão de publicação, mas estou muito disponível para editores. Depende também de como que é o contato com a editora, essas coisas todas. Mas você tem algum que você está já planejando que seja o próximo? Não. Não, né? Então você tem esses já prontos? Já tenho esses prontos, mas ainda procurando editoras e tudo mais. Seria legal entrar numa lei para poder fazer esses livros chegarem nas escolas, né? Nossa, seria maravilhoso. Que é muito legal, porque aí você pega, por exemplo, são temas, a música, que a gente já falou aqui como ela é importante, o voluntariado, inclusive para crianças, já começar a trabalhar esse conceito. E tudo isso aí que você vai escrevendo para poder chegar na infância mesmo. A gente precisa formar leitores, mas leitores diversos, né? Que tem olhar para poesia, que tem olhar para outros gêneros, né, literários. Isso é muito bom. Para te encontrar, como que as pessoas fazem? Para me encontrar, no Instagram é @osolmefalou. No LinkedIn, Celis Gonçalves. Na Hotmart, Celis Gonçalves. Acho que é isso, nesses lugares. E lá no Instagram, você costuma colocar ainda as poesias? Coloco. Inéditas? Praticamente todo dia tem poesia lá. Você gosta de design, né? Você é preocupada com a estética também, que ela é uma forma de linguagem, obviamente. Certeza. Então tem sempre um bannerzinho lá? Tem, sempre uma notinha lá. Às vezes a poesia vem do nada, eu escrevo, posto, e é isso. Então, para a gente encerrar, eu vou pedir para você, olhando ali, falar para a gente essa poesia, de novo, que você fez para o programa. No programa? E você fez que horas? Hoje? Eu fiz ontem à noite. Fiz ontem à noite. Almejamos a beleza da capa, o acolhimento do prefácio, a intimidade da dedicatória, a certeza do rodapé e a profundidade das referências. Logo nós,
Contracapas, que nascemos para extrair o melhor de cada história. Nossa, fantástico. É isso mesmo. A gente não leu o livro, leu a contracapa para ter uma noção do que tem no livro. Sim. Então extraímos o melhor. E extrair o melhor não é fácil. Não é fácil. Você escreve o livro inteiro, você passa por toda a experiência para depois tirar a contracapa. E que tem que dar a noção adequada para o indivíduo que não te conhece ter o mínimo de acesso Sim. a saber se você é interessante. Ter o interesse, realmente. Exatamente. Ô Célis, obrigado pela sua participação, parabéns por usar, né, tantas possibilidades para a literatura, né, música, o voluntariado, a poesia infantil, isso é muito legal e assim, tomara que seus livros sejam publicados e não só publicados, mas levados a muita gente que precisa ler poesias tão sensíveis, né, tão humanas. Isso é muito bom, parabéns. Amém. Obrigada, agradeço o convite, foi um ótimo papo. Ok. Gente, a gente fica por aqui, depois dessa conversa sobre poesias, que deixa a gente mais leve. A gente sai do programa mais leve e esta é a intenção. Então, nos encontramos no próximo episódio. Até lá!